Mudando de assunto, eu trago aqui um bastidor para vocês com informações. Deixa eu vir aqui do lado do telão para a gente conversar assim de uma maneira mais aberta, mais ampla. Conversei hoje, quarta-feira haverá o lançamento do Plano Safra. O Plano Safra que ajuda muito o setor, historicamente, já desde que foi lançado o setor agropecuário. Então, eu conversei hoje com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e também com o ministro Paulo Teixeira, da Agricultura Familiar. E o ministro Paulo Teixeira confirmou, esse valor de 475 bilhões de reais para o Plano Safra desse ano. Esse anúncio, esse valor vai ser anunciado oficialmente um evento aqui no Palácio do Planalto na quarta-feira. E tem mais 106 bilhões de reais, o que torna ainda maior, um recorde histórico do programa, a maior edição da história de LCA, que é um complemento, é obrigatório, então dá para colocar tudo no mesmo pacote. Esse anúncio vai ser feito na quarta-feira. E tem um outro dado muito importante para o produtor rural também, que é a questão da equalização. A gente fez uma arte, vou mostrar aqui a tela para vocês darem uma olhada nessa arte, que são os recursos equalizados, que a gente pode explicar como se fosse uma espécie de subsídio do governo, do dinheiro do Tesouro, para bancar parte dos juros. Então, vamos supor que o governo pegue ali um dinheiro com juros de 10. E aí, ele subsidia parte desses juros para oferecer um valor menor. Dessa vez, aqui a gente vê no telão que dessa vez a perspectiva para o biênio 2024-2025 é um aumento de 23% em relação aos 13,6 bilhões equalizados do ano passado. Então, a perspectiva é que nesse próximo biênio, que começa agora em 2024, esse valor chegue a 16 bilhões e 700 milhões de reais. Ou seja, esses 16 bilhões, quase 17 bilhões, a gente está falando de um dinheiro que o governo tira ali do Tesouro para bancar a diferença desses juros, subsidiar esses juros e poder oferecer ao produtor rural um juros mais atrativo, abaixo do valor praticado no mercado. Então, isso é algo muito importante, que dá um estímulo muito grande para o produtor rural, mas que já está precificado. Eles não sabiam quanto seria exatamente, ainda não sabe de quanto vai ser essa taxa, inclusive essa taxa vai ser anunciada na quarta-feira. Então, há uma grande expectativa. O que sabemos é que são quase 17 bilhões de reais desembolsados do Tesouro para bancar essa diferença. E conversei com o ministro Carlos Fávaro, que ele disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: apesar, esses números mostram o quanto o governo do presidente Lula se preocupa, e os números que são recorde na história do Brasil para ajudar no financiamento do Plano Safra nesse ano, mostram como o presidente Lula se preocupa com o setor apesar dos intolerantes. E quando ele fala apesar dos intolerantes, por que ele diz isso? Porque, claro, a gente sabe, o setor do agro é um setor essencialmente, em sua maioria, bolsonarista, mais alinhada à ideologia do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Lula tem uma crítica, ele sempre, na verdade, é uma crítica, um ressentimento e uma indignação, que ele fala: eu fiz o Plano Safra, o que o outro governo fez pelo agro que eu não fiz, eu fiz muito mais. E aí fica aquela guerra de narrativas e de números e de posições. O fato é, o governo Lula tenta de várias maneiras se reaproximar, mas o diálogo está bastante complicado. Vamos lembrar aqui sobre depois eu vou chamar até a Jussara Soares para a gente falar disso, sobre o fracasso do leilão do arroz. O setor agropecuário, os produtores de arroz, não queriam de jeito nenhum esse leilão do arroz, diziam que não era necessário. O presidente Lula bancou, disse que ia fazer leilão do arroz, lembra? Importar arroz, trazer arroz de fora para conseguir diminuir o preço do arroz aqui no Brasil, que está tão caro, e estaria sendo impactado lá pelas cheias no Rio Grande do Sul. Este e outros assuntos vêm azedando cada vez mais
o diálogo com o agro. Yuri.